O SBT está no caminho certo? Novos programas contratados, mas ainda segue em baixa de audiência. O canal está rumo ao crescimento ou à queda? Vamos analisar esse assunto aqui. E também, Cristina Rocha se diz enganada pelo canal de Silvio Santos. Como assim? Entenda tudo isso agora. Essa notícia, esse fato, você se informa agora, aqui no nosso vídeo falando de comunicação. Aqui você fica muito informado, com opinião e credibilidade. Tudo sobre TV e rádio. Apresentação, John Santos. Muito bem, minha gente. Antes de mais nada, eu peço para você nos seguir nas mídias sociais, nos bastidores da mídia, que é Facebook, Instagram e X antigo Twitter, tudo @BastidoresDM, para poder acompanhar essas e outras informações e notícias do mundo da comunicação. O Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT, que é uma das principais redes de televisão do país, encontra-se em meio a uma fase turbulenta, marcada por uma crise de audiência sem precedente. Essa crise tem levantado questionamentos sobre a eficácia da nova programação do canal, que até o momento não conseguiu conquistar o público como esperado. 3 programas da grade estão sofrendo com baixíssimos índices de audiência, o que levanta dúvidas sobre a estratégia adotada pela presidência e também pela emissora no todo. A nova programação do canal trouxe consigo uma série de estreias, desde programas matinais, como o Chega Mais, até atrações da tarde, como o Tá Na Hora. No entanto, esses novos programas não conseguiram atingir as expectativas do canal, apesar dos investimentos significativos em produção e também divulgação. Isso levanta a questão sobre se essa nova programação foi um erro ou se é apenas uma fase transitória. Os programas recém-lançados não apenas não conseguiram atrair novos espectadores, como também afastou parte do público que já estava consolidado ali naquelas faixas horárias em que são exibidos. No caso do Tá Na Hora, ali às 5h30 da tarde, por exemplo, o SBT registrou uma queda considerável na audiência, passando de uma média de 5 pontos com as novelas mexicanas para apenas 2 a 3 pontos com o novo programa. Essa perda de público é alarmante e demonstra que algo não está funcionando como esperado. Um levantamento realizado pelo Notícias da TV revelou que a atração policial apresentada por Márcia Dantas e o Marcão do Povo contribuiu significativamente para essa queda na audiência do SBT. Essa constatação é preocupante, especialmente quando se compara a estabilidade da concorrência com a Record e o crescimento observado pela Globo e pela Band, porque as pessoas que estavam assistindo ali, o público consolidado, que assistia às novelas mexicanas, né, Minha Fortuna é Te Amar, que foi a última, enfim, foi para a Band, foi para a Globo. Porque como eles não tiveram mais, ligaram lá e não viram mais as novelas mexicanas e outros programas, eles saíram. Então o SBT perdeu uma porcentagem grande de público. Diante desse cenário, surge a necessidade de se questionar a estratégia adotada por Daniela Berutti e se ela realmente está no caminho certo na vice-presidência do canal. Contratar influenciadores digitais para poder assim atrair o novo público parece ser uma das estratégias adotadas pelo canal para poder enfrentar a crise de audiência. Só que, no entanto, surge questionamento sobre se essa abordagem é realmente eficaz ou se é apenas uma tentativa desesperada de acompanhar as mudanças no comportamento do público. Alguns acreditam que a presença digital é essencial, claro, para poder manter a relevância aí no mundo cada vez mais conectado, enquanto outros argumentam que isso pode comprometer a identidade e a qualidade da programação do canal. Antes da gente continuar falando aí dessa situação crítica que o SBT se encontra, o canal aí está em processo de implementação de uma série de mudanças na sua principal revista matinal, que no caso é o Chega Mais, que hoje é apresentado por Regina Volpato, Paulo Matias e Michele Barros. E essas alterações visam e têm o objetivo de tornar assim, um programa mais competitivo e enfrentar diretamente hoje em dia da Record, que tem uma média e uma audiência de 4 pontos. O Chega Mais hoje marca 1 ponto, enfim, até eventualmente 0.
Além disso, esses ajustes aí no cenário também estão programados para acontecer. Mudanças no cenário, nas cores. Segundo informações do site Na Telinha, o projeto continua sendo valorizado pela alta direção comercial. E o Chega Mais é parte das novidades planejadas pelo canal para esse ano, que o programa estreou em março. Até agora, mesmo com a estreia e com, enfim, essa novidade, o programa até hoje não se encontrou. Já com a chegada do novo diretor, que é o Ariel, ele é responsável também pela direção do programa Eliana, que está perto aí de chegar ao fim dos domingos do SBT. Com essa adição do Ariel à equipe, o programa vai receber investimentos com seu conteúdo, com a criação de quadros fixos que vão servir como âncoras de audiência sem comprometer a qualidade. O objetivo inicial é conquistar uma parcela da audiência que acompanha a programação da Record. Além das mudanças no conteúdo, o programa também, a revista, vai passar por alterações no seu cenário nas próximas semanas. Então quem está assistindo vai notar algumas modificações. Uma avaliação interna sugere que a escolha do tom predominante rosa-salmão foi um equívoco no projeto inicial. O SBT planeja tornar o ambiente matinal mais acolhedor e a cozinha mais alinhada com a realidade da dona de casa. Nos bastidores, o programa também vai receber reforços na equipe. Com o fim do programa Eliana, a produção vai ser realocada para poder auxiliar na criação do Super Chega Mais. Essas mudanças estão sendo implementadas com o objetivo de aumentar a audiência do programa na faixa matinal do SBT, que já tem uma boa performance comercial. Então, internamente, após um início turbulento, há confiança de que agora o programa está no caminho certo. Essas novidades devem estar no ar até julho. O programa, que é comandado por Isna Volpato, Paulo Matias e Michele Barros, faz parte da estratégia do SBT de manter uma programação ao vivo por cerca de 16 horas diárias. E essas alterações refletem o compromisso do canal em oferecer conteúdo de qualidade e, de certa forma, competitivo à sua grade de programação. O SBT, com essa situação tão crítica e que até agora, com nenhuma das novidades, conseguiu atrair a audiência, espera-se, com o novo Chega Mais, chamar o público e também assim pegar um pouquinho da audiência da Globo, ali do Mais de Você, do Encontro e também do Hoje em Dia. Agora, eis a questão se realmente essas mudanças e modificações, né, esses investimentos vão dar certo. Mas continuamos no vídeo aí sobre se o SBT está rumo ao crescimento ou à queda. O SBT parece ter errado na forma como apresentou esses novos influenciadores, inserindo eles abruptamente na programação, assim de forma repentina, sem um processo gradual de transição. Nomes como Virgínia Fonseca, Tirolipa, Lucas Guimarães foram anunciados assim sem muita contextualização para o telespectador que não os conhecia das redes sociais. Esse choque de audiências e a falta assim de familiaridade podem ter contribuído para a rejeição de parte do público. Além disso, há relatos também de falta de comunicação e transparência entre a direção do SBT e os seus apresentadores, como no caso de Cristina Rocha, que afirmou ter sido enganada em relação ao jornal que ela comandava com Marcão. Essa falta de alinhamento interno pode estar refletindo na qualidade da programação e na confiança do público. Portanto, cabe uma reflexão mais profunda sobre o rumo que o canal de Silvio Santos está tomando. Será que a estratégia de contratar influenciadores digitais é a solução para poder atrair um público mais jovem e, de certa forma, conectado? Ou será que a emissora está se afastando de sua identidade e tradição televisiva? Essas são questões complexas que exigem uma análise cuidadosa de diferentes perspectivas. A televisão está em constante evolução e é natural que as emissoras busquem se adaptar às novas demandas do mercado. Só que é fundamental que essas mudanças sejam feitas com cautela e respeito ao telespectador, garantindo que seja feita uma transição assim suave e mantendo a essência do canal. Com informações do site Bastidores da TV e Notícias da TV, Cristina Rocha, após uma jornada, como nós comentamos na última semana, de 43 anos no SBT, compartilhou assim recentemente em entrevista a Flávio Rico todos os detalhes que envolveram a saída dela do canal de Silvio Santos, numa entrevista que foi feita no programa de todos os programas no R7. O cerne da questão que norteou toda a conversa foi o motivo por trás do seu desligamento do canal. De maneira franca e honesta, a apresentadora explicou que a sua decisão de deixar o SBT estava diretamente ligada
ao Tá Na Hora, no qual ela atuava ao lado de Marcão do Povo. Ela expressou a sua insatisfação, revelando que o formato do programa não correspondia às expectativas que lhes foram apresentadas inicialmente. Segundo ela, o programa era anunciado antes e foi dito isso a ela como uma revista eletrônica. Só que ao longo do tempo, ali com as gravações dos pilotos, tornou-se evidente que se tratava de um telejornal, algo que não se alinhava com a visão dela profissional. A desilusão de Cristina com o rumo que o programa tomou aí ficou evidente quando ela mencionou que se soubesse que se tratava de um jornal, ela não teria aceitado o convite para poder participar. Ela expressou claramente a sua frustração, afirmando que o formato não tinha nada a ver com a sua maneira de conduzir um programa televisivo. Sua postura enfatizava a importância da coerência entre a proposta do programa e as habilidades e também interesse do apresentador. A estreia de Cristina no Tá Na Hora, ao lado do Marcão, ocorreu no dia 18 de março. Porém, apenas 3 semanas depois, tomou a decisão de deixar o jornalismo. Ela relembrou o momento em que comunicou a sua decisão à equipe, destacando que foi uma conversa franca, no qual ela expôs os seus sentimentos e convicções profissionais. A experiência profissional de Cristina Rocha a levou a concluir que, embora seja válido para quem está iniciando a carreira experimentar diferentes formatos em seu estágio de carreira, essa não era mais uma opção viável para ela. Também enfatizou que a sua saída foi uma decisão tomada com serenidade e que estava preparada para as consequências. Então ela sabia que, se ela tomasse a decisão, poderia ou não continuar no canal, que foi o que aconteceu. Quando ela disse que não ia mais fazer, a emissora optou por encerrar o contrato. Ao discorrer sobre o futuro do SBT também, Cristina Rocha expressou a sua preocupação com a possibilidade da emissora perder a sua identidade característica. Ela mencionou a saída iminente de outros apresentadores, como Eliana, Raul Gil, Cris Flores, enfatizando a importância do canal preservar o seu DNA, jamais deixar de perder, essa marca, essa tradição, esse DNA em meio a essas mudanças. Durante a entrevista também, a apresentadora dirigiu suas esperanças para Daniela Beruti, que é a filha de Silvio Santos e está no comando hoje da vice-presidência do SBT, expressando o desejo de que ela tenha discernimento para poder reconhecer os desafios enfrentados pela emissora e encontrar soluções adequadas. Sua preocupação com o equilíbrio entre a tradição e a inovação refletiu sua visão cautelosa sobre o futuro do canal. Ao abordar sua experiência pessoal com o Tá Na Hora, Cristina Rocha não hesitou em descrevê-lo como a pior coisa que ela já fez na sua vida. O Tá Na Hora, diz ela, nas palavras dela, foi a pior coisa que ela fez, porque ela se sentia mal fazendo, revelando o impacto negativo que teve na sua saúde mental, especialmente a lidar com crises de ansiedade. Sua franqueza ao discutir esses aspectos íntimos demonstrou a profundidade do seu descontentamento com toda essa situação. A saída de Cristina Rocha não foi um processo amigável, como deixou claro em suas declarações e também desabafo nas redes sociais. Sua dispensa oficializada foi seguida pela nomeação de Márcia Dantas como sua substituta no Tá Na Hora, enquanto a audiência do programa continua a oscilar entre 2 e 3 pontos e registra até hoje uma queda significativa em comparação com o horário anteriormente ocupado por novelas mexicanas. Como eu disse, Minha Fortuna é Te Amar, outras novelas mexicanas no horário marcavam 5 pontos, eventualmente 6, entregavam em alta, às vezes por SBT Brasil, depois caía, mas entregavam em alta, porque é necessário que o programa anterior esteja com uma média boa e entregue bem. Se entregar mal, o programa seguinte vai sofrer para poder crescer. Só que assim, o Tá Na Hora é um jornalístico, né? O SBT realmente quer, em vez de fazer contra-programação, ele quer realmente fazer igual a Record e a Band, quer fazer o mesmo jornal. Só que o Tá Na Hora também ele é produzido pelo departamento de entretenimento. E não tem sentido um jornal que ser feito pelo departamento de entreter. Vai ter que ser feito pelo departamento de jornalismo. Mas qual é a sua opinião sobre o rumo que o SBT está tomando? Você acha que é correto o canal tá hoje contratando influenciadores, enfim, está se focando nesse formato de inovação? Você acha que o SBT está perdendo o seu DNA, a sua identidade, pegando esse pessoal de internet?
na minha humilde opinião, eu acho que é necessário sim, como eu já falei em outros vídeos, você estar na internet. A emissora que não foca na internet vai se perder, perde relevância. Só que você não pode, de uma hora para outra, assim, da água pro vinho, né, começar a focar na internet. É necessário que isso ocorra devagar, vagarosamente. Há muita tensão lá dentro. Então, tá rolando muita pressão em relação a isso, porque foi um investimento caro, eles gastaram muito por cenário novo, contratações, e até agora não estão tendo retorno. Claro que, comercialmente falando, tá ok, mas em audiência, né, a audiência que é o essencial ainda não tiveram. Então isso tá deixando muita gente lá dentro tensa, do que outros programas consolidados acabam pagando o pato desse fracasso aí que o SBT se encontra, que eu não sei se em algum momento vai melhorar. Eu espero que melhore, eu sempre torço pro sucesso de qualquer emissora. Eu não sou esse tipo de gente que fica comentando aí, não, eu torço que se lasque, não, tem que torcer, tem que pensar positivo. Só que não é correto você de uma hora para outra mudar assim da água pro vinho, tem que ser gradual. Mas está dada a informação aí do bastidores da TV e também notícias da TV de que Cristina Rocha revelou o motivo pelo qual ela deixou o SBT e também se o canal está no rumo certo de crescimento ou de queda. Deixa aqui embaixo a sua opinião, que é muito importante saber assim, né, para a gente poder se divergir também. Não pode concordar em tudo. Então é muito importante quando a gente tem opiniões de pessoas que entendem ou não entendem pouco. Ninguém sabe de tudo inteiramente, mas é bom a gente ter opiniões de pessoas que assistem e não gente que só vê ali videozinho curto e acha que está opinando. É muito importante que tenha opiniões de pessoas que realmente assistem um programa, que, enfim, tenha assim, noção do que estão falando. Não adianta você opinar sem saber do que você está falando. Mas está dada a informação, minha gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Eu peço para você se inscrever, deixar o seu gostei aqui embaixo e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, X Antigo e Twitter, aqui ó, Bastidores DM, para poder acompanhar essas e outras notícias do mundo da comunicação, TV e rádio. É muito importante ter você em todas as mídias sociais. Se cuidem todos vocês e até a próxima.